E hoje teremos, entre raios e trovões, um super combate entre o deus do trovão Raiden versus o deus do trovão Zeus de God of War. Quem vai vencer? Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, seu comentário. E sem mais, vamos para essa incrível batalha. Raiden vs Zeus, combate mortal. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Por isso que eu falo, tem que ter calma. O Shinnok não teve calma e acabou perdendo a cabeça com o Raiden. E tudo isso só porque Shinnok queria destruir a Terra. Bem, o fato é que Raiden é o deus do trovão, protetor do plano terreno. E ele protegerá a Terra com unhas e dentes e tudo mais. Pouco se sabe sobre a origem do Raiden, porém, ao Shinnok tentar invadir o plano terreno, ele foi forçado a lutar contra Shinnok para defender a Terra, quase destruindo a Terra. Esses caras são assim, eles protegem a Terra destruindo a Terra. Mas isso levou a Raiden a clamar pelos deuses ancestrais e assim criar o Mortal Kombat. Uma lei que impede basicamente de que um reino tome outro reino à força, sem nenhum escrúpulo. Para um reino tomar um outro, é preciso vencer 10 torneios consecutivos. Mas Raiden não pode lutar no Mortal Kombat, porque ele é o protetor da Terra. Raiden tem vários poderes: magia, super força, super velocidade, imortalidade, dentre outras coisas que vamos ver aqui. Ele é forte o bastante para quebrar madeiras, quebrar um tronco de árvore com um golpe de karatê, além disso quebrar outro tronco de árvore com um golpe de karatê, quebrar pedra, quebrar um crânio, quebrar ouro, quebrar platino, quebrar também titânio com um golpe. Ele também é mais forte do que Sonya, que é capaz de quebrar com um golpe uma pedra de mais de 1 metro de rubi. E também é mais forte que Sub-Zero e Scorpion. Sub-Zero e Scorpion são capazes de quebrar um bloco de diamante com um golpe só, e Raiden é mais forte que eles. Raiden já praticamente amassou o Scorpion no chão, causando uma grande cratera, apenas com uma mão. Quebrou um pilar jogando Iron Black nele, e pode ser facilmente comparável a Fujin, que, energizado pelo Jinsei, é capaz de quebrar uma montanha com um golpe. Raiden é tão bom no combate físico que ele domina mais de 750 Jujutsus documentáveis do Japão. Ou seja, em termos de artes marciais, o Raiden sabe mais do que o Batman. Olha, e com essa força ele consegue voar e jogar os seus inimigos para trás da sua clássica voadora, e também ele com um soco consegue explodir uma pessoa com um soco. Raiden é mesmo excelente no combate corpo a corpo, e ele pode unir isso com a sua força e poder e assim enfrentar grupos inteiros de inimigos e até mesmo inimigos muito mais poderosos do que ele, e ainda obter vantagem sobre tudo isso. Raiden sobreviveu ao ser perfurado por todas as adagas Kamidogus ao mesmo tempo. Essas adagas foram usadas pelos deuses ancestrais para simplesmente cortar o ser. Esse ser era tão poderoso que onde cada parte do corpo dele caiu se formou um mundo. E esse ser aí é basicamente um universo senciente, e Raiden sobreviveu a essas adagas sendo perfurado ao mesmo tempo. Além disso, ele foi empalado, e praticamente isso não impediu ele em nada. Ele continuou se movendo normalmente, inclusive tirou a espada sem dificuldades. Inclusive ele levou um X-Ray
Fatal Blow do Scorpion, quebrando assim sua mandíbula, e ele continuou lutando normalmente, ou seja, ele pode lutar mesmo com grandes perfurações e ossos quebrados. Ou seja, o Raiden pode lutar com ossos quebrados, pulmões e partes vitais perfuradas, e ele tem uma extrema tolerância à dor. Claro, uma prova disso é que ele foi perfurado nas costas pelo Cabal, porém ele continuou lutando depois disso normalmente, como se nada tivesse acontecido. Além do que, ele sobreviveu também sendo atingido pelo amuleto de Shinnok. Eu vou falar desse item um pouquinho mais pra frente. Fora que ele também levou tiro na cara do Iron Black, porém isso não fez nada com ele. Em termos de velocidade, ele também é bastante ágil. Além de poder voar, seus movimentos são rápidos como raios, 720 mil km por hora, e ele pode se teletransportar. Além disso, ele pode usar seus raios para atingir vários inimigos de uma vez só, e ele pode usar tanto os raios do clima como seus próprios raios, que são magia. Falando em magia, ele pode usar magia de várias maneiras, para curar, para manipular almas, dentre outras coisas. Ele pode usar inclusive necromancia. Outra coisa também que ele pode fazer é literalmente entrar dentro do seu oponente e explodir-o de dentro para fora. Ele também é capaz de usar uma magia para mandar uma mensagem para o seu eu do passado, como ele fez no Mortal Kombat 9. E outra coisa, falando do seu poder bruto, uma luta dele com Shinnok quase acabou com a Terra, ele lutando com Shinnok. E nos quadrinhos também foi mostrado uma luta dele com Shinnok, em que o impacto era tão grande que estava sendo sentido em todos os reinos. Um ataque seu combinado com o de Fujin foi dito ser capaz de mover mundos, desfazer galáxias e superar o Big Bang. Além disso, ele é capaz de absorver energia. Ele absorveu toda a energia que Shinnok liberou na Terra, que estava sendo quase capaz de destruir toda a Terra. Ufa, esse é o Raiden que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. 2 horas depois. Antes do tempo dos titãs, antes dos deuses do Olimpo, foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os primeiros seres a forjarem a Terra. Saiu de controle por uma eternidade. E a partir dessa raiva, da loucura da guerra, surgiram as fúrias. E a partir daí, também surgiram os titãs, inclusive Cronos, que mais futuramente veio a ser o pai de Zeus. E não só isso, Zeus também veio a ser depois o maioral entre os deuses gregos. Zeus, ele tem incríveis capacidades e também um grande poder que o confere a começar pelas suas capacidades físicas. Ele facilmente foi capaz de pegar um imenso pilar de rocha pura e lançar para longe. Ele deu um murro no Kratos tão forte que fez o Kratos literalmente voar como se fosse um passarinho. Ele aguentou uma imensa rocha lançada por Kratos e não somente aguentou, como a pulverizou. Bem, pegando a cena assim e fazendo algumas medições, podemos estimar que Zeus levantou mais de 60 toneladas e isso aí de boa. Mas na verdade ele é muito mais forte que isso aí, muito mesmo. Já que ele pode ser tão forte quanto o próprio Kratos. E se você não sabe quão forte é o Kratos, vê o link na descrição, Kratos vs Dante, que você vai ver. E sim, em termos físicos ele é bem comparável ao Kratos mesmo. Agora, nada se compara à resistência dele. Até porque ele é extremamente tolerante à dor. Ele já foi empalado por Kratos, enterrado entre milhares de toneladas de escombros, aguentou o grito da sirene e, além do que, foi espancado pelo Kratos e teve as suas mãos empaladas e mais uma grande perfuração na barriga pela lâmina do Olimpo. E ele resistiu a tudo isso. Depois disso tudo, ele ainda conseguiu fugir, ou seja, a tolerância à dor dele e a resistência são muito grandes. Então Zeus aguenta lutar mesmo se ele tiver com ossos quebrados e também órgãos vitais perfurados. Ele ainda assim consegue lutar tranquilamente. Ele também é extremamente veloz, já que ele pode segurar raios nas suas mãos. Ele pode puxar raios do céu e segurar nas suas mãos, ou seja, no mínimo, tem a velocidade do raio.
tempo de reação do raio. Além do que, ele pode se teletransportar. Além disso, ele é extremamente poderoso. Ao criar a lâmina do Olimpo, ele gerou um imenso tornado e uma grande cratera. Outra característica poderosa da Blade of Olympus é que o Zeus simplesmente conseguiu banir todos os titãs para o Tártaro, titãs maiores que montanhas. Essa espada é tão poderosa que apenas com um balançar dela, Zeus dizimou um exército inteiro. Ele consegue dizimar exércitos e matar vários titãs maiores do que montanhas. Outra coisa que Zeus também consegue fazer é absorver energia. Ele simplesmente foi capaz de sugar a energia vital de Gaia. E ele já conseguiu fazer isso também com Kratos, retirando a energia divina dele e jogando para uma estátua, fazendo com que o Kratos, que tinha a energia divina e estava gigante, ficar pequenininho. E outra coisa, ele também fez isso com um titã. Ele fez um titã virar praticamente ali um ser humano, não um ser humano exatamente, né? Mas ele fez um titã que era gigantesco, ficar no tamanho de um ser humano. E não somente isso, ele usou uma magia poderosa para o condenar a um ciclo de sofrimento meio que eterno. E outra coisa também que Zeus consegue fazer é manipular o seu próprio tamanho, ele consegue ficar gigantesco. E fazendo isso, ele consegue em sua forma gigante manipular muitos e muitos raios. A quantidade de energia que Zeus consegue manipular é realmente muito alta, a ponto de até mesmo com um único hit derrotar Gaia. Então Zeus consegue com seus raios varrer cadeias e cadeias de montanhas, mas o seu potencial provavelmente pode se estender a nível planetário. Isso se a gente considerar que quando ele morreu, ele mandou para o mundo inteiro, ele acabou espalhando caos por todo o Olimpo. Então, se ele espalhou, significa que esse poder estava dentro dele. Então, ele com seu poder, ele pode afetar todo o Olimpo. Não é pouca coisa não, viu? Mas chega de conversa. Esse é Zeus que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois são muito poderosos, cada um em seu estilo. Mas, vamos por parte. Em termos físicos, assim de força, Zeus leva ampla vantagem, pois ele pode ser comparável realmente a Kratos, que já foi capaz de segurar os dedos de Hades. Inclusive, o Zeus também é mais forte do que o seu irmão Hades, que foi capaz de com uma cabeçada matar um titã muito maior do que uma montanha. O Raider pode ser mais forte do que Scorpion e Sub-Zero, que são capazes de quebrar um grande bloco de diamante com um golpe só. Porém, a força de Zeus ainda está muito além disso. Porém, Raider tem uma vantagem sobre os Zeus que poderia amenizar a questão física, que é justamente o fato de Raider ser um excelente e exímio lutador de artes marciais. Isso para o Raider é uma grande carta na manga, já que por conta disso ele já conseguiu enfrentar inimigos assim muito mais poderosos do que eles por um bom tempo. Zeus certamente poderia procurar o combate físico, porque é muito vantajoso para ele. Afinal de contas, ele tem grande força e também tem uma outra coisa que ele consegue fazer, que é se multiplicar. Ele consegue atacar com vários clones, além disso ele também consegue se teletransportar. Porém, Raider, como é dominador de vários estilos de artes marciais, ele conseguiria lidar com isso por um tempo. Afinal de contas, ele também é tão rápido quanto os Zeus e consegue se teletransportar também. Outra coisa também é que Raider tem uma vantagem aqui em questão de magia. Por quê? Porque ele tem um conhecimento assim muito maior do que o dos Zeus. Afinal de contas, Raider é muito mais velho do que Zeus. Porém, existe aqui três coisas que simplesmente decidem o combate, que é a resistência, o poder e as armas. Primeira coisa, resistência. Ambos são extremamente resistentes e conseguem lutar de boa, mesmo tendo ossos fraturados e pontos vitais e órgãos vitais perfurados também. Porém, Zeus já foi ferido brutalmente pela lâmina do Olimpo. Essa lâmina do Olimpo é tão poderosa que conseguiu afetar todos os titãs ali na titãomaquia de uma vez. Porém, Raider tem um feito de resistência assim absurdo, que foi sobreviver ao ser perfurado pelas adagas do Kamidogu todas de uma vez para um ritual para prender o amuleto de Shinnok em outra dimensão. Essas adagas do Kamidogu os Elder Gods usaram para cortar o ser.
Esse ser aí que os Elder Gods cortaram é simplesmente todo o universo de Mortal Kombat. Todos os reinos de dimensões, na verdade, é o único ser que está adormecido, que é tão poderoso que foi cortado e onde o seu corpo caiu se formou esses reinos. E isso vai muito além das capacidades da lâmina do Olimpo. Tem outra coisa também a favor do Raider, que ele conseguiu enfrentar um Elder God durante milênios, que foi Shinnok. A luta dos dois foi tão intensa que deixou a Terra mergulhada durante séculos em escuridão. E como eu já falei, os 4 Elder Gods, 5 com Shinnok, foram capazes de enfrentar o ser, que é o universo sem ciência. E o Zeus nunca enfrentou nada disso, nada tão poderoso quanto um Elder God. Inclusive, uma batalha entre Raider, Fujin e Shinnok, simplesmente o Raider combinado com Fujin foi capaz de realizar um ataque que foi dito ser capaz de mover mundos, desfazer galáxias e superar o Big Bang. E isso também foi sentido em todos os infinitos mundos que tem no universo de Mortal Kombat. E isso está muito além de tudo o que o Zeus já viu. Mas quando o Zeus morreu, ele liberou caos por todo o Olimpo. E você pode falar que o Olimpo é infinito. Porém, assim, primeiro, o Olimpo não é infinito porque o Kratos saiu de lá. E ele saiu de lá através de um rio, não foi quebrando dimensão nem nada disso. E segundo, a energia que o Zeus liberou não é novidade nenhuma para o Raider, já que ele, quase morto, foi capaz de tirar toda a energia da Terra que Shinnok tinha liberado, que ia destruir toda a Terra, e ele conseguiu absorver toda essa energia para dentro dele. Um Raider quase morto no Mortal Kombat 10. Zeus aí também pode absorver energia, mas ficaria difícil. Tem uma outra coisa que Zeus também poderia fazer, que era tentar banir o Raider por Tártaro. Porém, assim, o Raider tem um teletransporte que é ligado a várias dimensões. Ele consegue ir em várias dimensões diferentes. Banir o Tártaro não seria uma coisa eficiente. E ainda tem mais uma coisa. O Raider conseguiu mandar uma mensagem para o seu eu do passado. Ou seja, ele usou uma magia que simplesmente foi capaz de correr aí pelo espaço-tempo. E tem uma outra coisa também definitiva aí a favor do Raider, que é a sua arma, o amuleto de Shinnok. Ele poderia muito bem, por exemplo, trancar os Zeus lá dentro, que nem o Shinnok conseguiu sair, os Zeus também não ia conseguir. Ele poderia usar esse amuleto para também finalizar o Shinnok. O Raider também tem mais uma coisa, ele não pode ser exatamente morto, porque se ele morrer, a Terra vai trazer ele de volta, o que não acontece com os Zeus. Enfim, as vantagens do Raider sobre os Zeus são muitas, e ele certamente leva o combate. E o vencedor de hoje é Raiden.